Fala pessoal, tudo bem? Falar de um assunto delicado, mas é um assunto importante, que é sobre as falsas promessas que acontecem no futebol, né? O golpe no futebol, o golpe do empresário, o golpe do teste. E você, pai e mãe e atleta, é importante você estar ciente disso, como prevenir, como não entrar nessas conversas fiadas, como não cair nesses golpes. Então eu vou falar um pouco sobre esse assunto. O futebol é emoção, o futebol é paixão. Então você, pai e mãe, vê seu filho ali querendo se tornar um atleta de futebol e muitas vezes você não sabe qual o caminho para isso acontecer. E aí, de repente, aparecem essas propostas milagrosas, né? Essas oportunidades que você fala, nossa, como isso é bom, caiu uma oportunidade para o meu filho fazer uma avaliação. Só que, durante essas conversas que acontecem normalmente, ou via WhatsApp, ou via Instagram, né? As redes sociais, elas são boas para um lado, e elas são ruins para outros. Então entraram em contato com você, falaram que viu seu filho, ou viu seu filho em algum lugar e queria levar ele para uma avaliação. E aí começa a sedução. Avaliação, uma proposta, uma coisa legal, mudança de vida, oportunidade, etc, etc. E você vai se empolgando com essas ideias, né? Seu filho está jogando num lugar, numa escolinha, num projeto, ou não está jogando em lugar nenhum, de repente aparece a solução. Pai, mãe, e você, atleta, muito cuidado. Os clubes sérios, não cobram para fazer avaliação. As pessoas não cobram, melhor dizendo, os clubes não cobram para estar recebendo o seu filho para ser visto no clube. Tá? Então, essas pessoas, quando elas interagem com você, onde elas estão dizendo que vai marcar uma avaliação para o seu filho, marcar um teste para o seu filho, e tem um custo envolvido, tome muito cuidado com isso, porque isso não existe. O que pode acontecer, as pessoas me perguntam, tá, Fernando, mas assim, eu ouvi falar, eu não vou falar nome de clubes aqui, mas eu ouvi falar que um clube X ou um clube Y não tem um alojamento. E aí eles estão cobrando, normalmente na minha primeira semana de avaliação, que eu pague o alojamento para o meu filho. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Há alguns clubes que realmente eles não têm alojamento ou eles têm um alojamento para os atletas aprovados e aí ele pode dizer para você, ó, pai, mãe ou empresário, a primeira semana nós não temos como alojar o seu filho, mas nós podemos indicar uma pousada, indicar um hotel, indicar uma Airbnb para você poder ficar essa semana. Caso você seja aprovado, aí sim você entra no elenco do clube, né? Você vem, se torna um atleta do clube e aí você não tem mais custo com alojamento. Isso é uma forma de processo, isso é uma forma da avaliação. Mas em questão de teste, peneiras, né? Eu falo a palavra peneiras porque eu sou da antiga ainda, né? Então hoje nós temos as avaliações. Então você vai para uma avaliação, e aí a pessoa fala assim para você, não, mas eu tenho esse teste aqui, essa peneira, e você só precisa pagar R$ 600 para ser inscrito, R$ 1.000, etc. Não entre nisso. Clube sério não cobra. Se você for no Instagram dos clubes, normalmente os clubes têm dizer, nós não cobramos avaliações, nós não cobramos para testes, né? Não deixam as pessoas utilizarem o nome do clube para cobrar para uma avaliação. Salvo pontos. Eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Então vai ter uma avaliação perto da casa de vocês. E aí um projeto ou uma escolinha está organizando essa avaliação junto com um clube A ou um clube B. E aí vai se cobrar, por exemplo, R$ 10 uma taxa de inscrição, que pode ser para locação do campo, pode ser para oferecer uma água para o seu filho, etc. Então, exemplos simbólicos de algumas taxas adicionais, detalhes. Pode ser que isso aconteça, basta você entender o que está sendo cobrado. Agora, se você for abordado para você pagar para fazer uma avaliação, para você direcionar para um clube X ou Y, para você ficar um período lá, não entre nessa história, porque provavelmente isso será uma barca furada. Tá? Um outro exemplo do que acontece muito é quando um atleta já está em clube ou está num projeto e aí ele recebe um convite de uma pessoa que diz que tem uma oportunidade para ela no exterior. Eu já vi muitas vezes, inclusive para Portugal. Eu tenho uma oportunidade para o seu filho, para ele jogar em Portugal, de um clube A, um clube B, com uma estrutura X, uma estrutura Y, vai oferecer o contrato de tantos em euro, etc, etc. Pai, mãe, não entre nisso, se houver cobrança. Porque a pessoa pode te dizer assim,
Mas para ele ir, ele só precisa pagar o visto ou a passagem. E aí depois o clube vai ressarcir, se ele for aprovado, ou quando ele chegar lá, ele vai assinar o contrato, vai ter um ressarcimento. Não, não. A chance disso ser golpe é gigantesca. Se o clube tem interesse no seu filho, como que vai acontecer? Vai ser feita uma tratativa de negócios. Tá? Eu vou gravar um vídeo posterior, numa sequência, falando de como funcionam essas tratativas de negócio. Né? Então o clube envia uma carta, envia um contrato, existe a negociação desse contrato para depois sim ter um aceite da família, um aceite do atleta para ele poder viajar. Fora isso, tem as regras, né, de maior de idade, que também são assuntos para próximos vídeos. Eu quero me concentrar na transmissão da informação que eu estou passando para vocês em relação a esses golpes. Então, golpe número 1, avaliação. Vai ter uma avaliação aqui, só precisa pagar tanto para ele ir lá fazer um teste e ficar dentro do elenco. Tomem cuidado. Golpe número 2, oportunidade. Eu tenho uma oportunidade para levar seu filho para a Europa, só que precisa pagar passagem, precisa pagar visto e depois a gente tem um reembolso. Tomem cuidado, pesquisem. Sempre tem que saber com quem você está falando, qual o clube que você está falando, quem que é a pessoa que está trazendo essa proposta, quem que é essa pessoa que está trazendo essa avaliação. Ela está trazendo a avaliação em nome de quem? De qual clube? Ela tem autorização do clube para fazer uma avaliação? Ela tem autorização para poder cobrar do clube? Sempre pesquisem. Segurem a emoção, segurem a empolgação, porque pode ser que essa empolgação, ao invés de trazer uma solução, trazer algo prazeroso, né, para o seu filho entrar num teste, entrar num clube através de uma avaliação, traga um problema financeiro para vocês. E por terceiro, essa vai um recado para você que quer se tornar empresário ou agente de futebol, cuidado com o golpe do falso atleta. Por incrível que pareça, também temos esse golpe do falso atleta. Como que funciona? Ele diz que está na Europa, ele diz que está acertando um contrato, está praticamente ali firmado, ele mostra alguns dados, ou mostra algumas informações. Vários colegas de trabalho aqui já receberam essa mensagem, e aí chega na hora e ele fala, mas só falta um detalhe aqui, eu só preciso pagar isso, falta só um negócio, me ajude com isso aqui que daí eu assino um contrato de representação com você. Não, não caio nesse golpe. Não existe isso. Como a gente diz, não existe almoço de graça. Pesquise, você que está se tornando ou quer se tornar um agente de futebol, pesquise. Quem que é o atleta? Da onde caiu? Simplesmente caiu de paraquedas para você um atleta dentro de um clube que está assinando um contrato com um clube profissional e ele não tem nenhum empresário e está te mandando uma mensagem do nada, de repente, nas suas redes sociais. Não, não siga dessa forma. Tente entender esse contexto. Espero que esse vídeo aqui possa ajudar vocês com essas informações. A tendência é cada vez mais eu gravar vídeos com esses tópicos, né, com essas curiosidades, para evitar que você caia em golpes, para você entender como funciona o processo de agenciamento, para você entender a questão do contrato. Esse mundo do futebol, esse mundo fora das quatro linhas, não é um mundo que todo mundo tem acesso. Então eu resolvi estar gravando esses conteúdos para facilitar. Um abraço!